Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa série do Apocalipse, onde nós estaremos estudando as revelações de Jesus Cristo. Quero mandar um grande abraço aí para todos vocês que estão conectados. Temos muitas pessoas especiais. Se você recebeu o link, se você foi convidado, tenha certeza que tem alguém que te ama, alguém que se importa com você, e essa pessoa te convidou, mandou o convite, e você está aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Para isso, para que a gente possa ter esse estudo, e esse estudo seja proveitoso, eu quero pedir que você pegue uma Bíblia. Pegue uma Bíblia. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Pegue essa Bíblia, porque nós iremos estudar o livro do Apocalipse, e nós encontraremos assim pérolas preciosas, e aí então é necessário que você use a Bíblia. Estou falando para alguém que não tem Bíblia, naquele mesmo número, coloca aí embaixo o número, por favor. Você também pode escrever aí e dizer: olha, eu não tenho uma Bíblia, eu gostaria de ter uma Bíblia para poder estudar. E nós também iremos providenciar. Se você for daqui de Porto Velho, nós faremos chegar, para você. Às vezes as pessoas são de muito longe, aí fica caro para despachar, mas nada que a gente não possa, quem sabe, aí conversar e dar um jeito de uma Bíblia chegar até você. Nessa noite eu quero mandar um abraço especial para um grupo de pessoas que estão assistindo, que é o meu pai e a minha mãe. Pela primeira vez, de forma ao vivo, meu pai e minha mãe estão podendo me assistir, fazendo uma transmissão, um estudo bíblico, pregando. Então, para mim é um privilégio poder receber o meu pai e a minha mãe. Recebo também os pais da minha esposa, o meu sogro e minha sogra, Então, meu pai e minha mãe, o Francisco e Sônia, Deus abençoe vocês, meu pai e minha mãe. Deus abençoe você também, Fábio e Eufina, que são os meus sogros. Que Deus abençoe vocês aí em Santa Catarina. Nós estamos dando o início e nós vamos, nesse primeiro tema, será uma série de 13 estudos. O primeiro tema que nós vamos estudar fala sobre a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo, ela está ali para nos mostrar diversas coisas. Ela vai nos mostrar o que Jesus fez e o que ele também fará pelas pessoas. Queridos, o que significa a palavra Apocalipse para você? O que significa Apocalipse? Nós vamos, nestas noites, conversar e estudarmos esse livro tão fantástico. Para muitas pessoas, a palavra Apocalipse, ela traz medo. Para muitas pessoas, Apocalipse lembra guerra, destruição, lembra também fome. Apocalipse significa o que para você? Você já parou para pensar o significado real dessa palavra Apocalipse? Queridos, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. E não é uma revelação qualquer, ela é a revelação de Jesus Cristo. E nós estaremos estudando, nestas noites, a revelação de Jesus Cristo, a revelação que ele fez para as pessoas do tempo de João, para as igrejas da época de João, e as revelações para o fim dos tempos, para nós que estamos vivenciando estes últimos momentos da história. Queridos, tem um versículo, que é o primeiro verso da Bíblia que eu quero ler com vocês, é Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Nós vamos estudar ainda o verso 1 e o verso 2, mas eu quero começar estudando o verso 3. Olha só o que diz o verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurados, aqui em grego, a palavra é makarios. E a tradução literal para makarios é a palavra felizes. Então, felizes são aqueles que estudam, são aqueles que ouvem, são aqueles que leem e que guardam as palavras dessa profecia. Você não quer ser feliz? Não é o seu desejo também ser feliz? Aqui está falando que quem estuda, ele se torna um bem-aventurado, um feliz, uma pessoa feliz. Então, queridos, o desafio é sermos felizes nesses próximos 13 dias, porque nós estaremos estudando a palavra de Deus. E nós vamos agora iniciar estudando desde o primeiro verso. E eu quero novamente fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar no estudo de cada verso que nós iremos expor e estudar nessas noites que estaremos estudando, ok? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos colocou neste momento diante desta tela,
porque aqui, Senhor, estudaremos a Tua revelação, aqui estudaremos a Tua vontade. Então, Senhor, fale aos nossos ouvidos e fale também ao nosso coração, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o termo do Apocalipse, capítulo 1, verso 1, começa dizendo a revelação de Jesus Cristo. Está com a Bíblia aberta para acompanhar? Deixa eu aqui atualizar a tela, aqui atrás. Muito bem, então Apocalipse, verso 1, capítulo 1, verso 1, estudaremos apenas o capítulo 1 nesta noite. O verso 1 começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha só, vamos fazer uma breve pausa aqui. Qual é, então, o nome do livro? Apocalipse. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, ou tirar, descobrir, revelar. Então, a primeira palavra desse verso já dá o nome do livro. Então, revelação de Jesus Cristo, a palavra em grego seria então Apocalipse de Jesus Cristo. Por isso que nós falamos que quando nós estudamos o Apocalipse, nós estudamos a revelação de Jesus Cristo. E que revelação é essa? Que revelação é essa? Aqui fala o texto que aqui Jesus mostra aos seus servos as coisas que aconteceram, olha lá, aos servos, coisas que em breve devem acontecer. Aos servos, as coisas que em breve devem acontecer. Mas quando nós vamos lá para o verso 19, olha só o verso 19. O que é essa revelação? Estamos dando um pulo, mas nós vamos voltar ali depois. Olha só o verso 19, quando fala desse objetivo do livro. O verso 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então, a revelação de Jesus Cristo para João, ela aborda desde os dias de João, então desde a época de João, até os últimos dias. Então, o período em que nós estamos vivendo, ele está abarcado dentro do Apocalipse. Você acredita nisso? Que então Jesus, quando fez a revelação para João, ele falou dos dias de João, ok? Do período em que João estava vivendo no primeiro século. E o livro do Apocalipse, quando nós estudamos as suas profecias, elas abrangem os nossos últimos dias, os dias que nós vivemos. Você acredita que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós encontramos ali Paris, né? Não exatamente Paris, mas a França representada dentro da profecia bíblica? O país França, ele surgiria ainda séculos depois, mas no livro do Apocalipse já apresentava que a França faria parte de uma profecia. Você acredita também que os Estados Unidos, ali representado nessa imagem com a Casa Branca, nós encontramos também os Estados Unidos representado dentro da profecia? Encontramos ali a Santa Sé, a Basílica de São Pedro, mas não necessariamente a Basílica, mas Roma e o poder, né, papal que existe ali, o poder do Papa. Sim, o Papa surgiria ali séculos depois, mas o Apocalipse também já apontava e apresentava as ações dele ao longo do tempo. E, inclusive, o livro do Apocalipse nos fala da união das igrejas e da possibilidade do ecumenismo, onde igrejas se uniriam através de um único propósito. Ok? É interessante, então, quando nós vemos que o livro do Apocalipse revela coisas que aconteceram na época de João, mas acontecem coisas que estão acontecendo nos nossos dias e coisas que ainda vão acontecer. O ser humano, por si só, ele tem uma curiosidade natural de saber. Se nós pudéssemos receber o jornal do dia seguinte, antes que todo mundo recebesse, você receberia a notícia do que iria acontecer no outro dia. Tenho certeza que você ficaria curioso de saber sempre a notícia de primeira mão. O livro do Apocalipse é este jornal. O livro do Apocalipse é realmente esta mensagem antecipada de coisas que ainda vão acontecer. Por isso nós estamos estudando e dando início a esse estudo. Queridos, no verso 1 ainda, existe algo ali que nós vamos continuar lendo. Eu li até a parte de coisas que devem acontecer. E vamos continuar no verso 1. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo
João. Essa última frase do verso 1, ela mostra, se nós compreendermos corretamente esse texto, nós vamos entender toda a forma que foi escrita o livro do Apocalipse. Aqui nós encontramos a palavra notificou. Na minha Bíblia, que é a versão Almeida, revista e atualizada, tem a palavra notificou. Você encontrou ali? Palavra notificou. Essa palavra notificou, coloca em tela cheia, por gentileza. Essa palavra notificou, ela, no grego, ela está ali como semaino. A raiz dela é a palavra semaion, ok? Que significa sinais ou símbolos. Pode voltar aqui. Então, quando o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João, ele usou símbolos, ele usou sinais não literais. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade na compreensão do livro. Algumas pessoas logo se assustam, mas na verdade João, ele usou símbolos para descrever algumas verdades. Vou dar um exemplo para vocês. Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 1 e também o verso 3. Olha só o que diz o verso 1 do Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu. A palavra sinal aqui é também semaion, que significa símbolo. Então, João está dizendo que aquilo então que ele vai falar neste momento é símbolo de algo ou de uma verdade. Então, o que foi que ele viu? O sinal no céu, o que ele viu? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E aí vem achando-se ela grávida. Então, João se usa de símbolos, ok? Para transmitir algumas verdades. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro simbólico, que nós precisamos entender estes símbolos para termos uma compreensão correta. Olha o verso 13 também. Viu-se também outro sinal, lá no verso 3, 12, verso 3. A palavra sinal é novamente símbolo, ok? Então ele vê agora, ele vê outro símbolo no céu, e esse símbolo tem novamente um outro significado. E o que ele vê? Eis que ele vê um grande dragão. Então, João, ele trabalha no livro do Apocalipse com esses símbolos, e nós já vamos responder a pergunta, por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Mas antes eu quero chamar a sua atenção para outro texto, lá do Evangelho de João. Evangelho de João agora, nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 12, o Evangelho de João capítulo 12, vai lá comigo, verso 32 e também o verso 33, olha só aqui. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, o verso 32 diz que quando eu for, Jesus estava falando da sua morte, que quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João, aqui ele entendia do que Jesus estava falando, mas quando Jesus usou esse símbolo lá, juntamente com os discípulos, eles não compreendiam. E aqui, verso 33, isto dizia significando, ou seja, é a mesma palavra semaion também, traduzida como símbolo. Então, Jesus usou símbolos para fazer referência ao que iria acontecer. Vou fazer uma outra referência, a gente não precisa nem abrir a Bíblia, mas quando Jesus também falou com Pedro, lá beirando a praia, e ele falou da forma que Pedro iria morrer, mostrando também de forma simbólica o que iria acontecer. Por que João usou tantos símbolos no livro do Apocalipse? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos e queremos entender. Para quê? Qual a necessidade de tantos símbolos? Queridos, os símbolos do Apocalipse, vou dar pelo menos 2 motivos, poderíamos ter mais motivos. O primeiro motivo que encontramos é porque João ele estava preso. E o fato dele estar preso, ok? O que ele escreveu, que eram epístolas, era uma carta que deveria ser enviada. Então, ele escreveu em símbolos porque, com certeza, um soldado teria que ler esta carta. O Império Romano, isso eu vou falar daqui a pouquinho, é quem dominava, e João estava preso. Então, para enviar uma carta, e essa carta, quando o soldado lesse,
e ele começasse a olhar ali os significados, logo ele identificaria e falava: não, isso aqui está falando mal de Roma, isso está indo contra o imperador. O imperador na época ele se considerava o próprio Deus. Então, quando ele olhava e falava: não, aqui está falando de um dragão, um animal com chifre, 7 cabeças, uma mulher vestida de sol. Aí logo o soldado falava: não, esse senhorzinho aí, ele está louco, não tem problema, pode mandar. Então, pode ter sido um desses motivos, o fato de João ter escrito em símbolos, para que as pessoas ali não entendessem, mas a igreja compreendesse o que ele estava falando. O segundo motivo, também, que João, ele teve revelação de coisas celestiais. João, nós vamos ver daqui a pouco, ele viu partes do céu, ele viu o próprio Jesus Cristo glorificado. Então, na impossibilidade de traduzir para uma linguagem humana simples, e de repente num linguajar limitado, como João também tinha no primeiro século, não encontrando palavras, então ele descreveu de forma simbólica. E tem outros motivos que podem justificar essa questão de ter sido escrito em símbolos. Mas, pastor, e as pessoas da época de João? Eles entendiam o que João havia escrito? Olha só o que está escrito na sua tela, e eu já vou dar uma dica: fica atento que está aparecendo a palavra-chave que você precisa mandar lá para aquele número. Mas, tela cheia, por favor. Apocalipse é um código profético, aonde a dúvida às vezes acontece: será que as pessoas realmente entendiam o que... essa tela, pode deixar então na TV. As pessoas entendiam o que de fato João havia escrito? Presta só atenção, o livro do Apocalipse tem 404 versos. Desses 404 versos, praticamente 2/3 dele se encontram no Antigo Testamento, fruto de estudo da igreja do primeiro século. A igreja no primeiro século estudava as profecias, e olha só de onde foi tirado 2/3 do Apocalipse. Foi tirado do livro de Gênesis, foi tirado do livro do Êxodo, Isaías e também do livro de Daniel. E tanto o livro de Daniel como Isaías foram livros que foram estudados naquele período intertestamentário, 200 anos antes de Cristo. Então, a igreja do tempo de João conhecia muito de profecias. Então, para eles, quando eles viram alguns símbolos, quando falava de um dragão ou de uma serpente, claro que eles sabiam quem era essa serpente, porque essa serpente ela já era retratada lá no livro de Gênesis. Então, muitos símbolos que foram usados para a igreja no primeiro século era totalmente compreendida para a igreja para quem o livro do Apocalipse foi escrito. Mas agora, pastor, então por que nós estamos estudando se a Bíblia foi escrita para aquela época? Queridos, aí vem aquele texto que nós lemos lá atrás. Foram escritas para coisas que estavam acontecendo e principalmente coisas que ainda iam acontecer. Então, a igreja de Deus, ela recebe essa mensagem desde o primeiro século até os dias de hoje. Essa mensagem ela tem validade porque Deus continua falando com a sua igreja. Vamos para uma outra pergunta: como é que o Apocalipse chegou até nós? E nós vamos sempre estar utilizando a Bíblia para responder. Vamos lá, como a Bíblia chegou até nós? Vamos ler novamente o verso 1 e o verso 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo aquilo que viu. Então, nesse texto que nós lemos, nós encontramos aqui um caminho que seguiu o livro do Apocalipse. Deus, através de Jesus Cristo, enviou o anjo, e esse anjo apresentou para João. E João escreveu para enviar esta carta, ou este livro que nós estamos estudando, para os servos de Deus. Essa seria a sequência. Aqui, às vezes, surge alguma dúvida. Você não tem dúvida de quem é Deus, assim como você também não tem dúvida de quem é Jesus Cristo, correto? Mas, às vezes, surge a dúvida: mas quem foi esse anjo? Que anjo é esse que Deus utilizou para trazer a mensagem? Então,
aí está a pergunta, quem é esse anjo? Vamos ver o que a Bíblia nos revela. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26, você pode ler aí na sua tela, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então, o anjo Gabriel, nós encontramos ele sempre como um grande portador de luz e de mensagens especiais do céu. Então, ele apareceu ali na época, né, tanto de João Batista, como também do nascimento de Jesus Cristo. Quem foi que anunciou foi o próprio anjo Gabriel. Temos um texto da escritora Ellen White, que eu queria ler com vocês, que diz assim, foi Gabriel o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Então, a escritora americana Ellen White, neste momento, então, ela cita dizendo que Gabriel foi esse anjo que ele ocupa essa posição especial e foi quem falou tanto com João como também falou com Daniel na sua época, né? Das revelações ali do livro de Daniel. Vamos lá, deixa eu só acertar aqui a tela atrás. Então, nós já sabemos que esse anjo, ok? Pode passar ali, por favor. Já sabemos que esse anjo... Volta aqui para mim. Volta para mim. Isso. Nós já sabemos, então, que esse anjo agora é Gabriel. Não temos dúvida de quem é Deus, não temos dúvida de quem é Jesus. E a Bíblia aponta, né, o próprio anjo Gabriel como sendo esse mensageiro especial. Antes de falarmos de João, vamos falar de quem são os servos, né? De quem são os servos de Deus que receberam essa mensagem. Apocalipse capítulo 1, verso 4, diz assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então aqui João, ele está falando que ele está escrevendo essa carta para o destinatário final, são aqueles que estão ali na Ásia, né? Essas 7 igrejas. E o verso 11 ainda faz a relação dessas igrejas, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o destinatário final, nós encontramos então que os servos de Deus são aquelas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Nós já respondemos então, Deus não temos dúvida, Jesus não, o anjo já respondemos então que é o anjo Gabriel, os servos de Deus chegamos à conclusão que são as 7 igrejas na Ásia, e agora, quem foi esse João que escreveu? Quem era então João? João, ele era irmão de Tiago, né? Filho de Zebedeu, e eles foram aqueles que foram chamados de filhos do trovão, Boanerges. Mas João, ele esteve presente em todos os momentos, juntamente com Jesus Cristo. Sim, é aquele que reclinou a cabeça no ombro de Jesus Cristo lá na Santa Ceia, é esse João. É aquele que esteve na ressurreição da filha de Jairo. Esse João é o mesmo que esteve com Jesus Cristo no momento da transfiguração. É ele também que esteve no Getsêmani. É ele que esteve junto à cruz, quando Jesus crucificado, e ali estava João e Maria, enquanto os outros discípulos, eles correram, João permaneceu ali, né? Então, já sabemos também, então, quem é o escritor do livro do Apocalipse. João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus Cristo, naquela cena, né, retratada aí por alguns pintores, né, artistas, sendo ele o discípulo amado. Quando que o Apocalipse foi escrito? Vamos responder essa pergunta também neste momento. Quando o Apocalipse foi escrito? Queridos, acreditamos que o Apocalipse foi escrito durante a época do Império Romano. O Império Romano era o império dominante na época, ok? Eram eles que dominavam. Vamos mudar um pouco aqui a câmera. Eram eles que dominavam na época e, de forma especial, Roma era
o império que estava ali dominando. Roma passou por diversos momentos até chegar ao império, mas na época de João, quem estava de fato como imperador era o imperador Domiciano. Nós temos isso. Como que o senhor pode fazer essa afirmação, pastor? Nós temos vários escritos da igreja do primeiro século que coloca João nesse mesmo período, e durante o período em que Roma era governada pelo imperador Domiciano. Então o imperador Domiciano, coloca na tela, por favor, ali, para que os amigos possam ver, o período em que Domiciano, ele esteve no império. Deixa eu voltar aqui para a mesa, para podermos auxiliar. Então, Domiciano, pode voltar aqui para mim, por favor? Então, Roma passou pela monarquia, passou pela república, chegou ao período do império. Houveram ali vários imperadores, você está vendo aí na sua tela, vários imperadores, Augusto, Tibério, Calígula. Desses ali, 3 eu quero citar o nome: Calígula, Nero e também Domiciano. Esses 3 imperadores, era comum que o imperador romano, desde a época de César, ele se colocava, depois da sua morte, ele era colocado como Deus, ele era colocado como um Deus. Mas esses 3 imperadores, dos quais eu citei, Calígula, Nero e também Domiciano, eles se colocaram como Deus ainda em vida, e eles exigiam a adoração. E aí nós temos várias fontes bíblicas, extra-bíblicas da igreja cristã do primeiro século, e um deles é o próprio Eusébio de Cesareia, que escreve e coloca João na época do imperador Domiciano. Olha aí a foto dele, na verdade é um retrato, de uma estátua de Domiciano, então retratado ali através dessa estátua. Esse imperador Domiciano, ele esteve à frente de Roma desde o ano 81 até o ano 96. Durante este período, queridos, a igreja foi duramente perseguida. Por quê? Lembra que eu falei que ele foi um dos que exigiu adoração? Então, todas as religiões, ou todas as pessoas que tivessem qualquer tipo de culto, deveriam adorá-lo, ou toda adoração deveria ser feita ao imperador. Então, 2 grupos especiais, tanto os judeus, como também os cristãos, que vinham também de uma igreja cristã judaica, eles tinham sérios problemas, porque os mandamentos deixavam bem claro: não terás outros deuses diante de mim, e que nós não devemos prostrar diante de imagem nenhuma, de nenhum outro Deus. Então, tanto os judeus, como também os cristãos, eles foram duramente perseguidos, tanto na época de Nero, e agora também chegando na época de Domiciano. Foi neste período em que João, ele foi preso. Com certeza, ele deve ter sido julgado, e ali ele se negou a adorar o César, que nessa época era Domiciano, e aí Eusébio é um dos que contam essa história, a tradição conta isso, que João, ele foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, e que nada sofreu. É interessante, o imperador, ele queria de fato matar João. Ninguém joga ninguém dentro de um tacho de óleo fervente se ele não quer matar. Então, Domiciano decidiu que João deveria morrer. Você não vai então me adorar, você não vai render culto a mim, você vai continuar falando desta seita de seguidores do caminho, você vai continuar falando desse Jesus Cristo que você tanto prega, é assim? Então, Domiciano ordenou então que ele fosse jogado dentro desse tacho de óleo fervente. E o milagre aconteceu, nada aconteceu a João. E nisso então as pessoas ficaram indignadas: mas como que a gente não conseguiu matá-lo? E aí então decidiram agora então colocá-lo preso em uma ilha, e essa ilha ela é chamada da ilha de Patmos. Então esse é o prólogo do livro, do qual nós lemos até agora, ok? Do verso 1 até o verso 8, aqui nós encontramos um prólogo que é toda uma introdução desse livro. E aqui então, o que eu falei até agora é a parte introdutória. Mas eu gostaria só de salientar, lá no verso 4, quando João fala assim, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Esse é um cumprimento cristão desde o primeiro século, graça
e paz. E você não encontra em momento algum, ao contrário, né? Paz e graça. É sempre graça e paz. Você sabe por quê? Porque graça é o presente que Deus concede para você, de graça, a salvação, a presença de Deus na sua vida, né? Isso é a graça, é você viver o perdão divino. E esse perdão divino, ele te traz paz. Você entendeu? Não existe a paz, por isso que Jesus fala, deixo-vos a paz e a paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Porque essa graça, que é esse presente de Deus, é ela que traz a paz para o cristão. E esse é um cumprimento da igreja desde o primeiro século, graça e paz. Assim como os judeus falavam, né, Shabbat Shalom, né, aqui se fala graça e paz, que também está envolvida a palavra Shalom. Queridos, a partir de agora, nós vamos passar para a primeira visão. A primeira visão. A primeira visão que João teve, ele estava na ilha de Pátimos, lá no mar Egeu, ok? Quando ele esteve preso, Domiciano decidiu, não, eu não consigo matá-lo, então eu vou colocá-lo em Pátimos. O que era Pátimos? Pátimos era uma ilha rochosa, totalmente estéril, não se produz nada, não se produzia nada nessa ilha. Ela, claro que era um arquipélago, havia várias ilhas, mas a ilha principal, que era tida como a ilha prisional, assim como nos Estados Unidos, né, uma prisão famosa chamada Alcatraz, que era uma ilha, né, dentro ali do mar. Então, Pátimos também se tornou essa ilha prisional. Ela tinha cerca de 16 quilômetros de comprimento, e na parte mais larga dessa ilha, ela tinha cerca de 10 quilômetros. Essa imagem que está aparecendo aqui ao fundo, ela é a ilha de Pátimos hoje. E nem onde som. É isso? Tivemos um pequeno probleminha com o microfone, mas já estamos aqui de volta. Então, a ilha de Pátimos, ela hoje é um lugar turístico, mas foi ali onde João foi colocado, num lugar desértico, para que ele fosse levado à morte. As pessoas que iam para lá, elas eram realmente colocadas para morrer. Queridos, qual era o sentimento? Pode voltar aqui para mim? É possível? Qual era o sentimento de João estando ali isolado? Vamos ler a partir do verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos só fazer uma pausa. Aqui ele diz que ele estava em tribulação. Os escritores bíblicos, os extra-bíblicos, colocam que o trabalho era forçado na ilha de Pátimos. João aqui, ele já era um senhor com cerca de 90 anos, então ele viveu momentos difíceis. Queridos, a ilha de Pátimos, muitas vezes ela chega para todo mundo, sabia? Porque João, ele não estava preso na ilha de Pátimos porque ele havia cometido um assassinato, um roubo. O motivo de João estar preso na ilha de Pátimos, ele diz aqui: estou preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ali ele passava então por diversas tribulações, privações, mas a fé de João permanecia inabalável. Queridos, é fácil você manter a fé quando a conta bancária está boa? É fácil você manter a fé quando a saúde vai bem, o relacionamento familiar vai bem? A fé, ela é provada quando nós chegamos em Pátimos. A fé é provada quando as coisas, elas parece que caem ao nosso redor. E aí sim é hora de nos apegarmos com Deus. Qual era o sentimento de João? O sentimento de João era, quem sabe, um sentimento, claro, de tristeza, mas um sentimento de esperança, porque ele aguardava a volta de Jesus Cristo,
ele tinha certeza que ele teria um encontro com Jesus Cristo. No verso 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas. E aí vem a sequência de nomes das igrejas. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Vestes talares significam vestes compridas, né? Veste é também chamada de uma veste alta. Então, é uma veste toda comprida que os sacerdotes utilizavam. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, e também a neve, e os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então, João, neste momento agora, ele tem uma visão de Jesus Cristo, o Cristo ressurreto e glorificado. Queridos, agora nós encontramos João falando algumas coisas que às vezes fica difícil de compreender. Ele fala que ele viu Jesus Cristo, né? Semelhante, olha só quando ele usa a palavra, pelo menos eu marquei aqui 4 vezes, como, e também a palavra semelhante. Isso significa que ele não estava registrando a literalidade, mas ele estava usando a partir de agora uma linguagem metafórica, usando de metáforas, uma figura de linguagem, para exemplificar aquilo que ele estava vendo. Quando cabelos brancos, alvo como a neve, dentro da tradição judaica, o cabelo branco significava experiência e sabedoria. Então aqui ele estava colocando como o mais branco de todos, era o que ele queria dizer. Então ele estava enfatizando a sabedoria de Jesus Cristo. Quando fala dos olhos como chama de fogo, querendo mostrar o quanto Jesus realmente consegue enxergar até mesmo o íntimo das pessoas. Os pés como bronze polido, a firmeza deste Deus, que não é mais um homem de dores, agora um homem poderoso. E aí ele vai usando várias figuras de linguagem, e ele ouviu a voz de Deus, e a vontade de dizer que a voz de Deus era uma voz muito forte, era uma voz poderosa. João agora, então, ele fala que a voz de Jesus Cristo era como a voz de muitas águas. Você consegue perceber que João, ele na tentativa de explicar o que ele estava vendo, ele foi usando coisas comuns para que as pessoas do primeiro século pudessem também entender? A ilha de Patmos era uma ilha toda rochosa, como eu disse para vocês, não era uma ilha muito grande, mas toda então cercada pelo mar Egeu. Então, aquelas águas que batiam contra as rochas, aquilo fazia um barulho estrondoso, ensurdecedor. Então, quando João precisou exemplificar uma voz muito forte, uma voz que era algo assim, muito poderosa, vamos dizer, ele usou como referência a água, ok? Que batia contra as rochas. Então João, ele teve essa visão do Cristo glorificado. E nessa visão do Cristo glorificado, então, olha só alguns pontos que nós vemos. Ele viu que Jesus anda entre os candeeiros, que ele é semelhante a filho de homem. Quando ele fala, quando ele usa essa parte, semelhante a filho de homem, ele está fazendo também referência à forma que Jesus preferia ser chamado. E inclusive no Antigo Testamento, lá em Daniel, capítulo 7, fala de Jesus no céu, ok? 7,13, no céu como de forma humana. E Filipenses também, capítulo 2, fala de Jesus também tendo essa forma, né, figura humana. Então, ele vê Jesus também de vestes talares, com uma cinta de ouro, os cabelos brancos como a neve, e os olhos como também ali de fogo. Mas continua a visão. Ele viu que os pés eram semelhantes ao bronze polido, a voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. Essa questão da espada,
Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que significa essa espada? Já que o Apocalipse é todo simbólico, né? A espada, sempre a espada na Bíblia é a própria palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo, por exemplo, ele falou, né? A Bíblia ensina sobre isso, e ele falou e tudo se fez. Então, o poder da palavra. Então, uma espada que sai, né, da sua boca, isso significa o poder da palavra. E quando a gente vai lá para Apocalipse 19, verso 15, também fala que as pessoas serão destruídas pela espada que sai da boca de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas no final dos tempos, elas serão destruídas pelo poder da palavra que sai também da boca de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, queridos, ele é um livro que possui muitos códigos, né? E para isso nós precisamos interpretar. Lembra que eu falei que ele foi escrito de forma simbólica? Nós precisamos então passar a entender estes símbolos. Nós aqui, da Igreja Central, juntamente, usando um material feito pela TV Novo Tempo, nós temos aqui essa tabela. Não dá para você ver, não tem problema, não precisa se preocupar, dá para buscar aqui? Ok? Olha só aqui, então, é um apêndice de símbolo do Apocalipse, frente e verso, ok? Ela é frente e verso, pode voltar para a câmera central. Nós podemos disponibilizar ela já hoje para você. Aqui tem vários símbolos, né? E várias interpretações de símbolos. Vou buscar aqui, por exemplo, a mesma que está ali na tela. Candeeiros, né? O significado de candeeiros. Usando aqui a colinha mesmo ali da tela, então significa igrejas, ok? Espada de 2 gumes, a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. E aí vem aqui a sequência de textos. Se você quer receber como arquivo digital esse material, aqui as lâmpadas, agora sim os candeeiros, 7 igrejas ou as 7 épocas das igrejas de Cristo. Então, se você quer receber esse material, escreve ali no chat do YouTube que você deseja, ou já mande uma mensagem para aquele número de WhatsApp que apareceu na tela, ele pode aparecer novamente aí. Você recebendo mandando a mensagem, você vai receber esse apêndice que faz parte daquela revista, mas a gente já manda para você ir estudando juntamente conosco, ok? O livro do Apocalipse. Então, eu só quero lembrar você, esse apêndice, ele está dentro dessa revista. Essa aqui é a minha revista, já está bem surradinha, é onde eu uso também para estudar, ok? Mas podemos mandar para você uma revista novinha, está na página 81 e também a página 82. Se você quiser receber o guia completo, manda a mensagem lá que nós também vamos mandar para você, ok? Então, o livro do Apocalipse, ele foi escrito de forma simbólica, né? Para que você possa entender. Então, quando nós lemos aqui que Jesus Cristo, ele andava entre os candeeiros, o que significa candeeiros? Vamos ver se é por aqui mesmo. Então, Jesus andava entre os candeeiros. Entre o que Jesus andava? Entre as igrejas, entre as 7 igrejas. A espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus Cristo. Em Hebreus 4:12 nós encontramos aqui sendo a Bíblia. As estrelas que ele segurava na mão, Apocalipse 1, verso 20, são anjos e mensageiros. Ah, pastor, mas será que isso está correto, essa sua interpretação? Vamos já ler juntos Apocalipse capítulo 1, verso 20, porque a Bíblia sempre é a sua própria intérprete. 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ok? Então, a Bíblia, ela se auto-interpreta, e nós vemos então Jesus Cristo agora andando entre estas 7 igrejas. Queridos, se essas 7 igrejas, se elas simbolizam todo o período da igreja cristã, desde a época da sua fundação com Jesus Cristo, até os últimos dias, e Jesus está andando no meio delas, sabe o que isso significa?
significa que Jesus Cristo, ele cumpre a sua promessa quando ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, por pior que possa estar a sua situação, por pior que você possa estar se sentindo hoje, Jesus, ele não abandona ninguém. João se sentia abandonado. João, ele estava na ilha de Pátimos, rodeado por um mar, para onde ele olhava era mar. Queridos, e agora eu quero fazer só uma pausa aqui, falta poucos minutos, e eu quero fazer essa pausa. Quando João, ele olhava para todos os lados na ilha, ele só via água, ele só via mar. Sabe o que o mar significava para João? O mar significava para João algo terrível, de cativeiro, era algo de, ele se sentia reprimido, preso. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, verso 2, verso 1 mesmo, desculpa, no verso 1 ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando João agora, nós vamos estudar tudo isso, queridos, durante essas 13 noites, mas quando João agora, então, ele vê o novo céu e vê a nova terra, aquele instrumento que o reprimia, aquilo que com que ele ficasse preso e impossibilitasse ele de ter contato com os seus queridos, um contato com a igreja, aquilo que deixava ele em lockdown, preso numa ilha, esse sofrimento ele deixaria de existir. Querido, se você hoje tem passado por sofrimentos, a volta de Jesus Cristo é a solução, porque tudo aquilo que o mar representa de sofrimentos e as demais coisas, as coisas ruins, tudo deixará de existir na volta de Jesus Cristo. E eu quero agora encerrar lendo a partir do verso 17. Nós vemos que João teve uma visão de Jesus Cristo glorificado, ele teve essa visão de Jesus Cristo, ele ouviu uma voz, essa voz era uma voz que ele conhecia. Durante 3 anos e meio João andou com Jesus Cristo. Jesus Cristo subiu ao céu, passaram-se ali, quem sabe, cerca de 40, 50 anos. Alguns chegam a colocar que entre o período em que Jesus subiu ao céu e João em Pátimos, beirava cerca de 65 anos, mas João não conseguiu esquecer a voz de Jesus Cristo, e quando ele ouviu uma grande voz, ele reconheceu por detrás, ele ouviu a voz de Jesus Cristo, e aí então foi dito todas essas coisas que nós estudamos, e aí agora então, ele teve essa visão de Jesus Cristo glorificado, aquele senhorzinho, aquele velhinho de Pátimos, João, durante 65 anos ele almejou ouvir a voz de Jesus Cristo novamente. Durante 65 anos, o que ele mais desejava e o que ele mais sonhava era ouvir novamente a voz de Jesus Cristo. E agora ele estava sofrendo na ilha, sofrendo por causa da palavra de Deus, por causa deste amor que ele mostrou para Jesus Cristo. E ele ouviu essa voz. E agora, o verso 17 diz que agora então, ele se voltou para olhar para Jesus. E o verso 17 diz assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Queridos, a mão direita era mesmo que ele estava segurando as estrelas. A mão direita significa a importância de quem a toca, ou de quem está à minha direita, ou aquilo que eu seguro com a minha mão direita. É muito importante e significativo dizer que Jesus Cristo, com tudo o que ele tinha para fazer, agora glorificado, como Salvador do mundo, ele toca em João com a mão direita e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e também do inferno. Queridos, João estava naquela ilha, colocado ali para morrer. Não havia outro motivo para João estar na ilha de Pátimos, para morrer.
ele morreria por esse amor. Só que agora ele teve o privilégio de ouvir a voz de Jesus Cristo. E mais do que isso, ele viu o próprio Salvador glorificado. E quando ele caiu, ele caiu como morto. E Jesus Cristo colocou a mão ali no seu ombro e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, João. Lembra do que eu falei para você sobre o alfa e o ômega? Lembra que eu falei para vocês que eu sou o grande eu sou Deus? Não temas. E ele sabia que João estava ali esperando a morte. E agora Jesus fala para João: João, eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, para os gentios da época, haviam vários deuses. A questão de vida, morte e inferno era dividido por um panteão de vários deuses. E agora, então, a mensagem de João, e ele faz questão de escrever isso, porque o único verdadeiro Deus é aquele que esteve morto, reviveu e agora vive para sempre. E ele diz para João: João, não temas, você está aqui condenado à morte, mas você não vai morrer aqui. E ali, então, João, com a troca então Domiciano, quando ele saiu, entrou o próximo, imperador Nerva, e Nerva então ele perdoou a todos aqueles que estiveram presos de forma injusta. Queridos, talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que está cercado por um mar também. Talvez essa pandemia, talvez as restrições, talvez o fato do confinamento, de você ter ficado em casa. Muitas vezes você também não consegue mais ouvir a voz de Deus, você tem permanecido fiel. Mas eu quero dizer para você que as promessas do livro do Apocalipse, que foram feitas para João, elas são para os nossos dias e são para nós também. As promessas de que não devemos temer, porque Deus está no controle de todas as coisas, essa promessa ela é feita para você. Queridos, o livro do Apocalipse, ele faz e ele mostra a revelação de Jesus Cristo. Nós queremos nesses próximos estudos, hoje está sendo apenas o primeiro estudo, estudamos o primeiro capítulo, que é uma introdução do livro, mas eu quero dizer para você, que o mesmo Jesus Cristo, que se revelou para João, ele quer se revelar para você também. Ele quer, quem sabe, falar diretamente para você sobre os seus anseios, sobre as suas lutas, sobre as suas dificuldades, e ele deseja te encher novamente de esperança. Queridos, não perca essa oportunidade de estudar a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade de se aprofundar na revelação que Jesus Cristo fez para você. Nós queremos continuar estudando. E se você é alguém também que anda sofrendo, se você também é alguém que está vivenciando o Patmos da sua vida, Jesus Cristo deseja se revelar através desses estudos. Deus seja louvado porque você hoje esteve conosco. Mas eu quero convidar você para amanhã nós darmos sequência a esse estudo. Esse estudo ele começa hoje, mas ele só vai terminar daqui 13 dias, ok? Agora mais 12 dias, ok? Amanhã nós estudaremos sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse e a mensagem que Deus deu para cada uma delas. Você está se sentindo só? Eu quero te dizer que nós temos um Jesus Cristo que se revela no Apocalipse, que ele continua andando entre a sua igreja. E hoje a igreja ela não é, e ela nunca foi uma instituição. A igreja são as pessoas. Jesus Cristo ele está ao meu e ao seu redor para nos livrar e para nos proteger e continuar nos guardando. Que você possa permitir que esse Jesus se revele para você também nesta noite e durante estas noites que nós estaremos estudando. O tema de amanhã é as 7 igrejas. Quero convidar você neste momento a orarmos juntos, pedindo a Deus que Ele continue nos abençoando e se revelando a nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque
as tuas misericórdias têm se renovado a cada dia na nossa vida. Senhor, nesta noite eu falei para um número de pessoas que, entre elas, muitos estão sofrendo, Senhor, e passando pela ilha de Pátimos, uma ilha deserta, rochosa, estéril, pessoas que não conseguem ter um vislumbre do dia de amanhã. Outras também continuam cercadas pelo mar das dificuldades. Assim como o Senhor se revelou para João, o encheu de esperança e fez com que ele trouxesse todas essas mensagens poderosas para a igreja em todos os tempos. Queremos que o Senhor também se revele a nós, Senhor, a cada coração, a cada pessoa, para que nós possamos também não estarmos com o foco no mar e na ilha, mas tenhamos o nosso foco e a nossa vida totalmente centralizada em Ti. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.